Olá, este é o Conexão. O Instituto Pedra, que desenvolve iniciativas de preservação do patrimônio cultural, vai capacitar novos restauradores na cidade histórica de Mariana, Minas Gerais. O projeto Escola de Ofícios Tradicionais, que tem o apoio do Banco Nacional do Desenvolvimento, tem também um objetivo heróico: recuperar as esculturas, pinturas e outros monumentos locais. Aproveitando essa ideia, a gente agora vai conversar um pouco sobre o ofício do restaurador. Como funciona esse mercado de trabalho? Que tipo de habilidades e conhecimentos o profissional precisa ter? Enfim, é trabalho, é arte, e quem conversa comigo é a Liana Ruth Bergstein Rosenberg, que é doutora em arquitetura e urbanismo pela USP, o Norton Ficarelli, que é representante do Instituto Pedra e mestre em empresas e instituições culturais pela Universidade de Barcelona. Muito obrigado pela presença dos dois aqui no Conexão. Começo perguntando para o Norton, como é que vai funcionar essa escola de ofício lá em Mariana? Perfeito. A escola ela já tem financiamento garantido por 3 anos. As aulas começaram faz apenas 2 semanas. E os cursos, os 5 cursos, né, de alvenaria, cantaria, carpintaria, ferragens e pinturas especiais, eles têm uma duração semestral. Então a gente está começando a primeira turma agora e tem mais 5 outras turmas por vir. Quer dizer, a princípio vão ser 3 anos, tem uma previsão, como é que é? Sim, o projeto já tem financiamento por 3 anos, considerando que são 100 alunos por semestre, a gente já vai garantir a formação de 600 pessoas na região. Nesses 5 ofícios, né, 120 pessoas nesses ofícios, que deve já ajudar muito a uma demanda local de preservação no município de Mariana e municípios limítrofes. Mas todo mundo pode tentar uma dessas vagas ou tem alguma reserva para os moradores ali de Mariana, da região? Bom, inicialmente, para suprir uma demanda local que a gente já tinha identificado nos distritos de Mariana alguns anos atrás, as pessoas da região elas têm uma preferência inicial, né? Então, para esses primeiros semestres, a gente deve focar na população local. Entendi. Agora é uma iniciativa importante, né, Liana? Como é que você vê o mercado de restauração no Brasil? Falta gente? Olha, eu não diria que falta gente. Eu acho que o que falta é uma articulação entre essas diversas escolas, entre esses diversos, como ele está dizendo, né, diversas vontades, né, de formar pessoas qualificadas para esse tipo de restauração. E demanda não falta, né? Ali mesmo na região de Minas Demanda Gerais. não falta. Porque lá mesmo em Minas nós temos diversos, em Ouro Preto tem, né? Agora Mariana também vai ter, né? Eu acredito em Salvador tem também, principalmente imaginária, né? Da arte de imaginária. Então não é que falta, eu acho que falta uma articulação. Agora isso é um pouco também de cultura, né? Ter uma cultura de preservação mais forte, né? Vocês acham que talvez a gente peque nisso, de não ter essa sensibilidade, essa educação para entender a importância de se preservar os monumentos? Olha, eu vou falar aqui uma coisa que é o que eu penso, eu não sei se está correto ou não. Mas eu acho que essa ideia de que existe um patrimônio, ela tem que começar desde sempre, desde a criança. O que é patrimônio para essas crianças? A escola é um patrimônio, então vamos preservá-la. Não vamos rabiscar, não vamos destruir, não vamos... Né? O livro é um patrimônio? É. Então, quem sabe um coleguinha não pode depois utilizar esse mesmo livro. Então, eu acho que falta isso. Eu acho que falta essa... É uma questão de civilidade até, né? Eu acho que de cidadania, aproximar, né? Aproximar o patrimônio do dia a dia das pessoas, não entender que aquilo é algo excepcional ou que é algo ligado só às belas artes ou a uma política pública. Não é. Quando a gente fala em patrimônio, a primeira coisa que vem na cabeça são esculturas gigantescas, que fazem parte, claro, da ideia, mas patrimônio não é só isso, né? Mas não é só isso, né? Por exemplo, eu tive um colega que mandou um vídeo para mim da UERJ. Eu trabalhei lá há quase 30 anos. Olha, eu fiquei horrorizada, tudo rabiscado, com até palavrões nas paredes e tudo. Gente, é patrimônio aquilo, é o patrimônio de todos.
de todos. A cidade é patrimônio de todos. Com certeza. Norton, você chegou a comentar um pouco sobre as áreas em que os cursos vão ser dados lá em Mariana. Você poderia repetir para a gente? Claro, claro. É alvenaria, que daí você está falando de uma alvenaria tradicional que pode ser de taipa, pau a pique ou adobe. Cantaria, que é o trabalho em pedra, que ele pode ser algo mais estrutural, como uma rua, uma calçada, um degrau de uma escada, ou algo mais ornamental, artístico. A ferragem, que é o trabalho em ferro, que também pode ser mais estrutural ou mais artístico. Marcenaria, que você está falando desde uma estrutura de madeira de um telhado até um mobiliário, por exemplo. E, finalmente, as pinturas especiais, que é você saber como trabalhar as diferentes fórmulas de pintura cal e como misturar as tintas, identificar que tipo de pintura você vai usar para diferentes tipos de parede. Então, são esses 5 cursos de formação. E dentro da grade horária dos alunos, além desses ofícios, eles também vão ter aula de História e Patrimônio e aula de empreendedorismo. Então, a ideia é que a pessoa ela saia de lá sabendo não só esse ofício tradicional, mas também saber como ela pode virar um MEI, como ela pode montar uma cooperativa, empreender, como dar uma nota fiscal, como é que funciona o básico de uma contabilidade. Legal. Quero aproveitar que a gente está falando aqui do curso e a gente vai conversar agora com 2 alunas que estão em busca de conhecimento nessa área. É a Larissa Santos. Ela tem 26 anos, já se formou no curso de Tecnologia e Conservação e Restauro e agora está fazendo o curso de alvenaria na Escola de Ofícios de Mariana para ampliar a qualificação. A Doris também está do lado dela, é aluna também do curso. Eu vou falar com as 2 agora. Muito bem-vindas aqui no Conexão, viu? Obrigada. Larissa, começar por você, hein? Como é que você ficou sabendo do curso? Você já tinha uma formação mais ou menos na área? Pretende continuar trabalhando? Isso. Eu sou formada em Conservação e Restauro e eu fiquei sabendo sobre o curso pelas redes sociais, também foi divulgado pela Secretaria de Cultura de Mariana e eu me interessei pelo curso, eu me inscrevi em alvenaria e agora eu estou aqui fazendo curso de alvenaria e pintura e eu tenho interesse sim em continuar na área, né? É a área que eu formei e eu pretendo continuar aprendendo sobre esse ofício. Bacana. E Doris, aqui no estúdio o Norton comentou que o Instituto ficou surpreso com a quantidade de mulheres interessadas na área. Sim. Na nossa turma atualmente está igual, o número de mulheres e homens. Entendi. E você também pretende seguir aí na região, trabalhando com restauração e preservação em Minas Gerais? Eu sou daqui de Mariana, cresci no centro histórico, então essa parte sempre me interessou e sempre gostei de colocar a mão na massa também. Então, agora surgiu essa oportunidade, eu pretendo, não é a minha área de formação, mas eu pretendo atuar na área depois do curso. Agora, uma coisa que a gente estava conversando já aqui no estúdio é que isso demanda, esse trabalho de preservação, de restauração, demanda também um bom conhecimento artístico. Vocês estão tendo essa oportunidade de desenvolver essas noções? Sim, aqui a gente está tendo primeiro uma aula mais teórica, mas daqui a uns dias a gente já vai começar com a parte prática, né? Então é muito importante a gente ter essa vivência mesmo. E com a disciplina de patrimônio também, né? A gente está vendo muito forte, primeiro, que patrimônio, memória, identidade, para todo mundo estar bem embasado quando for para o campo, literalmente. Agora, falando de mercado de trabalho, esse curso está dando mais confiança para vocês? Como é que vocês têm visto as oportunidades agora? Sim, né? A gente pretende continuar, assim, a gente acha que com esse curso agora a gente consiga emprego nessa área. E aqui nessa região tem bastante oportunidade, né, para trabalhar com isso. Entendi. Tendo a escola por trás também, acho que vai dar um nome, assim, né, maior para quem já atua e para quem pode atuar futuramente. Bacana. As aulas começaram no início desse mês, né? Foi. Bacana. E vocês estão tão dispostas, vão seguir até o fim? Claro. Com certeza. Estamos cada dia mais animados. Maravilha. Olha, queria agradecer muito a participação de vocês aqui no Conexão, viu? Boa sorte aí com a formação de vocês. Obrigada. Valeu.
A gente estava vendo aqui exemplo de alunos que começaram essa caminhada. Agora, que tipo de competências assim um bom restaurador, um bom preservador precisa desenvolver? Eu acho que, inicialmente, o conhecimento da história da arte, né? Porque ele vai restaurar o quê? É o quê? É uma igreja barroca, é uma igreja do século XIX, é eclética, com o que ele vai lidar? Então, eu acho que a história da arte é fundamental. Eu acho que é fundamental desde sempre, desde pequena, sabe? Quer dizer, você tem que ter a capacidade de olhar para capacidade de olhar e dizer, não, isso aqui é uma isso é de igreja, tal período, isso talvez tenha sido feito por tal artista. Talvez isso tenha utilizado tal e tal material, né? É folha de ouro, é pintada, é o quê? Sabe, eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é fundamental. Sem dúvida. É ter esse conhecimento de história da arte. Isso não é difícil. Nós temos arte e educação, gente. Por aí a gente consegue falar de história da arte, né? Na internet tem vários vídeos de restauradores fazendo trabalhos incríveis e é impressionante realmente. E você vê que além desse conhecimento artístico também é necessário um outro conhecimento técnico, né, de materiais. Sem dúvida. Esse vídeo mesmo eu fiquei muito impressionado com essa restauração. Sem dúvida. A pessoa reconhecer os materiais com facilidade. Têmpera, se como é óleo sobre tela, se é uma têmpera, sabe, a técnica. Por exemplo, num quadro como esse, né? Que tipo de conhecimento ele vai ter que mobilizar? Porque é um trabalho muito delicado. Gente, isso aí é um quebra-cabeça. Né? Não é? Você tem produtos químicos que ajudam a tratar. Devagarinho. Que ajudam a tratar a parte que foi ficando suja com o tempo. Você tem que ter também, identificar quais são os materiais usados nesse tipo de pintura, né? Que tipo de tinta foi usada. Que tipo de tinta. Agora, isso já é um trabalho de restauração, ou seja, a peça está muito danificada e aí o profissional vai realmente recuperá-la. Agora, antes de chegar nesse estado, existem outras coisas que podem ser feitas também, né? Certamente, né? Essa é a diferença para a preservação, né? Dos conceitos. Você vê um quadro desse, você começa por... Tudo bem que ele é bastante antigo, né? Dá para ver. Mas em que condições que ele estava armazenado, por exemplo? Ele pegou muita umidade, teve muita variação de temperatura, ou ele foi levado muito de um lugar para o outro e com o tempo ele foi se quebrando, ou realmente foi só um desgaste do tempo? Aí eu acho que pelo que está dando para ver na imagem, provavelmente você teve um ataque de cupim aí. Então, isso também é um grande inimigo da preservação. Grande inimigo, né? Além do cupim, quais são os grandes desafios hoje para os restauradores no Brasil? Falta registro sobre as peças? Isso é uma dificuldade também grande? Eu vejo uma dificuldade de, vamos dizer, contratantes qualificados para esse tipo de serviço. A pessoa reconhecer que ela tem um bem imóvel, ela tem um patrimônio, seja público, seja privado, seja numa grande escala, numa primeira escala, e reconhecer que ela precisa desse tipo de serviço e claro, depois ela precisa achar esse tipo de serviço, ele tem que estar disponível, ele tem que estar bem divulgado. Com certeza. Você falou sobre a questão de estar preparado, qualificado. Eu vou relembrar agora uma história que aconteceu há alguns anos lá na Espanha. Uma senhora foi fazer uma restauração de uma imagem de Jesus Cristo numa capela no interior da Espanha e o resultado não foi muito legal, não. Vamos rever. To despair or to laugh and laugh at what's happened inside this ancient Spanish church. For over a century, this fresco of Jesus has graced the wall just to the right of the altar. Naturally, over the years, its surface has deteriorated. It looked like this a few weeks ago. The damage was a real worry for one elderly worshipper. It prompted her to do a little restoration of her own, with results which were quite disastrous. This really is the same painting, comprehensively ruined. Poor old Cecilia Gimenez, in her 80s, is now having to defend herself and her skills. Her excuse seems to be that she hadn't quite finished. I started fixing it, but then I had a last-minute trip with my son, and I thought, I'll finish it when I get back. And when I got back, the whole village was there, and I couldn't defend myself. I said, let me finish it, and they said, don't touch it.
A restorer will come and will fix it. Don't touch it. She doesn't seem to know whether to laugh or to cry either, but she insists that the priest knew exactly what she was doing and that she can paint. Since I was 5 years old, I've had many exhibitions and sold so many paintings. Nothing like this has ever happened. Joking aside, it is now a pretty big problem for the real restorers. The fresco wasn't priceless, but it is valuable and it needs fixing. Experts are not too hopeful. This week we will know if we can restore it. We've organised a team to visit. They will have to work with the lady so she can tell them what materials she's used and exactly what she did. We took copies of the original and the disaster to one of London's top fine art restorers, whose jaw dropped. I mean, I've never seen anything like it, never seen anything like it. I mean, it's a classic. I say, laugh or cry, I really just don't know. When you see this, if it had been done by a professional, it would have been quite straightforward. Now you're faced with something that has been totally overpainted in such a diabolical manner. If it's oil-based colour, it might be disastrous. The simple reason it may be very difficult to remove without damaging what's underneath. Still, they say they'll do their best to put it all right, and with Cecilia, presumably, at arm's length. Gente, é uma tragédia. Do ponto de vista artístico, foi trágico isso, né? Mas é aquela história, tem que saber, tem que conhecer, saber o tipo de material que foi utilizado, qual que vai ser utilizado, qual é o suporte, né? Então, tudo isso é necessário que o restaurador tenha conhecimento. É preciso um certo trabalho de arqueologia, né? Para você entender o que era aquela obra, qual era a intenção do artista, né? A senhora fez um levantamento aqui no Brasil sobre a obra do Pedro Américo. Foi. Quais foram as dificuldades? Não só aqui, não. Eu fiz lá fora também. Também fora no exterior? Na Itália. Né? Na Itália também. E o que foi mais difícil, assim, para recuperar de história, de informação sobre o trabalho dele? Olha, eu não tive muita dificuldade, porque, graças a Deus, eu tive boa vontade de todas as pessoas. Os colecionadores. Porque não só dos colecionadores, mas também dos institutos, né? Agora, com relação ao museu que chamam do Ipiranga, que é da USP, né? Que é justamente o grande quadro do Pedro Américo. Bom, eu consegui fazer todo o projeto, porque eu consegui, com a família de Pedro Américo, tá? Documentos originais. Mas esses documentos, por exemplo, não estavam em nenhum espaço público? Não, estavam com a família. Disponível isso? E estavam também na Itália. Tá? Eu consegui fazer consegui. Não vou dizer que foi difícil, nem vou dizer que foi fácil. Foi um trabalho maravilhoso. Né? Foi muito gostoso fazer. E entre esses registros, tinha esboços das telas? Tinha. E aí é que foi engraçado, que quando eu cheguei no museu da USP, né, que tem a tela da Independência ou Morte, que não é bem isso, né, é o quadro da Independência, né, eles tinham tudo guardado, todos os esboços, mas nenhum deles estava fotografado, nenhum deles estava codificado. Eu codifiquei, eu fotografei. Sabe, foi um trabalho muito gostoso de ser feito para quem gosta, né? Isso é importante porque se houver uma necessidade de recuperação... E deixei lá no museu. Isso ficou no museu. Está lá até hoje. E deixei também o meu trabalho todo de pesquisa e tudo. Tá lá. Tem um livro lá, tá lá na biblioteca do museu. Esse é meio que o trabalho que não aparece do restaurador, que é esse trabalho de pesquisa que precisa ser feito também, né? Exatamente. Tem não só que ser. Uma pesquisa de informação, de documentação, mas também você tem formas de registro que você pode garantir a preservação daquilo a longo prazo, né? Você, por exemplo, quando tem uma edificação, você vai fazer um restauro, se você faz um bom levantamento arquitetônico, mostrando exatamente os materiais e o que você está fazendo naquela intervenção, aquilo a longuíssimo prazo pode ser consultado no caso de uma tragédia maior com aquele mesmo monumento. A gente está até vendo a imagem do quadro mais famoso do Pedro Américo, né?
Que retratou o momento da declaração da... que não foi nem esse, né? Proclamação da Independência. Né? Isso foi uma coisa que idealizado, da imaginária, do imaginário dele, né? Mas é um quadro para nossa história. Para nossa história tem um valor muito grande. E aí, sobre esse quadro mesmo, a senhora conseguiu registros, informações, conseguiu catalogar isso Consegui catalogar tudo isso. Eu tenho tudo isso catalogado, fotografado, e muita coisa eu deixei no próprio museu, porque eu não ia trazer para casa, né? Mas eu tenho fotos, eu tenho Agora, várias outras obras de arte também provavelmente não tem esse levantamento no Brasil, né? Eu acho que depende do tipo de vontade do pesquisador, sabe? Ou da instituição onde aquilo está assediado, né? Onde ele está situado. Geralmente a gente tem boa vontade, viu? Eu pessoalmente não vou dizer nada. Eu não tive má vontade de jeito nenhum. Todo mundo me abriu numa boa. Mesmo na Itália. A Itália eu tive problemas porque um dia ela não ia porque o marido estava doente. No outro dia ela não ia. Isso porque... o colecionador? Não, isso é instituição. Instituição. Né? Academia de Belle Artes, né? Mas aí é tal história, né? Você tem que ter paciência, né? Você tem que ir, voltar, tornar voltar. Aí é o pesquisador, né? Cabe ao pesquisador fazer isso, ele gosta de fazer isso, né? Tem que ir, voltar, mas isso insistir. É bacana para a gente entender a magnitude de um trabalho de um restaurador que eventualmente pegue um trabalho grande, né, para desenvolver. Eu queria aproveitar que a gente está chegando no final do programa e falar um pouco do Instituto Pedra. Além desse trabalho de formação de restauradores, também há outros projetos que o Instituto organiza, desenvolve também, né? Isso, exato. Esse projeto é um grande desafio porque ele é um pouco diferente dos outros, ele está muito no campo pedagógico e de preservação de um patrimônio imaterial, que é o conhecimento dos mestres artífices. Né? Os outros projetos que a gente tem, o primeiro, que eu acho que ainda é o mais relevante, é a restauração da Vila Itororó, em São Paulo. Você tinha uma série de demandas lá, porque foi um espaço que foi desapropriado para se transformar num centro cultural. Só que o que é um centro cultural? Que tipos de uso você pode ter, ainda mais num pedaço de quadra com mais de 11 casas históricas? Então, o processo de projeto arquitetônico e restauro, ele veio junto com a abertura de um centro cultural, o Canteiro Aberto, para que a gente pudesse recuperar o tecido social que existia nesse complexo e trazer novos usos. Então, em função disso, a gente passou a ter lá um festival de circo, uma clínica pública de psicanálise que funciona, um laboratório de fabricação digital. Então, foi um projeto que ele é muito mais do que somente um projeto arquitetônico ou um trabalho de restauro. A gente mostrou o site do Instituto. Será que a gente consegue dar mais uma olhada? Está aí claro, o vídeo... institutopedra.org.br. Esse é a Vila Itororó que você estava falando, né? Exatamente. Essa imagem aí é da Vila Itororó. Se você descer um pouquinho mais aí no site, tem os outros projetos. Tem, por exemplo, o Palácio da Aclamação em Salvador, que é uma obra de restauro. E já que a gente está falando de Mariana também, a gente tem aí o que vai ser o futuro Museu da Cidade, que é o casarão da antiga Casa do Conde de Assumar, junto com a Igreja de São Francisco. Eles são contíguos, os dois imóveis. Bacana. E aí no site a gente tem informação do próprio curso também. Sim, exatamente. Tem também da escola. As inscrições são feitas pelo site? A escola tem um site próprio. Tem um site chama escoladeoficios.org.br. As inscrições já terminaram para esse semestre, mas as pessoas que tenham interesse em participar do curso para o próximo, que vai começar, né, em fevereiro do ano que vem, elas já podem mostrar a vontade de fazer isso. Maravilha, está feito o registro. Queria agradecer muito a participação de vocês aqui no Conexão. É um trabalho fascinante o do restaurador, do preservador e heróico também, a gente precisa falar, né? Muito obrigado pela participação. É gostoso. Que bom, obrigado. Volto sempre aqui. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.